Vamos lá, temos muitas informações. Qualquer dúvida pode levantar a mão, pode me perguntar, tá bom? É uma troca. Então vamos lá. Então nós vamos observar alguns dados agora. E eu queria saber se vocês já sabiam que aqui no Brasil o número de pessoas com problemas auditivos, né, ou surdos, é quase 10 milhões. Na verdade, agora já passou de 10 milhões, né, nesse último censo que tivemos. Vocês sabiam disso? Não. Algumas pessoas sim, outras não, mas é um número um pouco alarmante, né? Na rua de vocês, quantos surdos tem? Alguém aqui tem algum vizinho surdo? Não tem. Você tem, olha lá, uma pessoa. Tá vendo? Uma, duas pessoas. Mas assim, onde estão esses 10 milhões de surdos? A gente vai descobrir. As que a gente fala, não é possível, né? Não tem, na minha escola não tem, na minha rua não tem. Existe surdo? Existe. 10 milhões. E a gente precisa alcançar esses 10 milhões de surdos. Então vamos lá, vamos entender aí o que é essa questão da deficiência auditiva, tá? No parágrafo único do decreto 5.626, considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma, não, tá errado, nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz, ok? Então, isso aqui é o que diz, e esse é o meu alarme, para acordar. Só um minuto. Tirar todos os alarmes, que ele vai tocar 8h40, 8h41, 8h42. Vai dizer que vocês não são assim. Eu perco a hora, gente. Não, sim, imagina. Eu coloco 6 dias, Não, caramba, Senhor. Tá com você. Ok? Então, aqui é o que é considerado deficiente auditivo, tá? Muito bem. Nós temos os graus de surdez. Então, temos desde a leve até a profunda. Leve entre 20 e 40 decibéis, média entre 40 e 70, severa entre 70 e 90 e profunda mais de 90 decibéis. É considerado surdo a partir da média, do grau médio, tá? Então, tem lá 40 decibéis, 41 decibéis, eu já posso ser considerado uma pessoa surda. Se eu me identificar como surdo, e a gente vai ver sobre isso aqui também, tá bom? Bom, desses 10 milhões, quase 10 milhões de surdos, 7,5 milhões têm alguma dificuldade para ouvir. 1 milhão são crianças e jovens até 19 anos, 6,7 milhões estão em áreas urbanas, 2 milhões têm a perda severa e 347 mil são completamente surdas. Vou repetir. 6,7 milhões estão em áreas urbanas. Onde? Onde? Tá por aí. E perto da gente. E tem muitos surdos aqui em Santo André, em São Bernardo. Aqui é Santo André, né? Então, falei certo. Então, 710 mil no estado de São Paulo e 195 mil na cidade de São Paulo. Eu não consegui pegar os dados daqui de Santo André, mas eu creio que deva ter muito mais que 10 mil surdos aqui em Santo André. Em São Bernardo eu tenho acho que em torno de 15 mil, 16 mil, se eu não me engano. Aqui do lado também. Então, Libras é a língua brasileira de sinais, não é linguagem, é uma língua. E a gente vai ver isso daqui também. Por quê? Tá bom? Mais pra frente. Eu vou contar um pouquinho da história, bem resumida mesmo. Depois o Renê vai detalhar com vocês na parte de teoria do curso, né? É importante a gente saber também, tá? Não só aprender a parte prática, mas saber também todos esses dados é importante. Saber para conversar com o surdo, eles são muito exigentes, a gente vai conversar sobre isso depois no final da palestra também, tá bom? Então, não Libras, né, mas a língua de sinais teve origem ali na França. E o professor surdo Ernest Rouet, ele veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II em 1855. Teve aí uma história de que o Dom Pedro ele tinha um neto surdo e ele queria dar educação para esse surdo. Porque, antigamente, você só receberia uma herança se você fosse letrado, se você soubesse escrever, se você entendesse, né, muito bem ler, enfim.
fazer. Esse professor, ele sabia lá sobre o Instituto Lepé, o Lepé que criou um instituto na França. Ele foi aprender com os surdos nas ruas. Os surdos, eles eram marginalizados, eles não tinham família, né? Eles eram abandonados mesmo em ruas, em orfanatos, enfim. Então, o que o Lepé fez? Ele ia para as ruas para aprender a linguagem, porque aí não era uma língua ainda, desses surdos, como eles se comunicavam, para levar isso para as famílias ricas e educar os surdos que estavam nas famílias ricas para eles receberem as heranças. Então, Dom Pedro II trouxe o Ernest Rouet, que foi um dos professores, se formou lá no Instituto Lepé. Ele veio para o Brasil para, junto com Dom Pedro II, abrir o INES. E aí aqui, vou só pular isso daqui. Abriu o INES, que foi fundado em 26 de nove de 1857. É a primeira escola de surdos aqui no Brasil. Vocês conhecem o INES? Já viram uma imagem do INES? Já, é uma escola enorme lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E super histórica, né? A primeira no Brasil. E eu fui lá até lá, é muito emocionante. E até hoje tem trabalho com surdos lá, faculdade, enfim, né? E aí, quando ele chegou, ele trouxe um método combinado. Então, foi criado aí por Lepé para poder ensinar as pessoas aqui no Brasil, os surdos. Vinham surdos do Brasil inteiro para estudar lá no Rio de Janeiro. Então, era um internato. Eles ficavam lá, e se eu não me engano, no começo era só para homens. Mulheres não podiam frequentar a escola, creio. Então, ele trouxe esse método combinado que era, por exemplo, ele mostrava uma caneta. E aí ele oralizava, caneta. E aí ele mostrava o sinal, caneta. Então ele mostrava, caneta, caneta. E oralizava, caneta. E aí o surdo decorava e fazia essa assimilação, tá bom? Bom, então Libras é a mistura da língua brasileira de sinais com a língua de sinais francesa trazida por Rouet. E por que essa mistura? Porque já existia surdo aqui no Brasil, né? E nós já tínhamos a língua ali caseira, né? Os sinais caseiros. Então isso juntou com o que o Rouet sabia e aí criou a língua de sinais brasileira, tá bom? Muito bem, vamos falar rapidamente sobre leis aqui no nosso Brasil, aqui no nosso país, que é muito importante, tá? Então, o artigo 18 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, super recente, diz o quê? Esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação. E o artigo 18 dessa lei, que é importante para a gente, diz: o poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais e de guias intérpretes para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, tecla SAP. O que eu falei tanto aqui? Meu Deus! Então vamos lá. O artigo 1º vai falar sobre os prédios estarem aptos a receber as pessoas. Então aqui no prédio de vocês tem rampa? Tem, então o cadeirante pode frequentar muito bem o salão lá, né, do culto. Tem aquela, eu não sei como que fala, até hoje não aprendi essa nomenclatura e é uma vergonha, eu deveria já saber falar esta palavra. Que é aquelas taxinhas no chão para os cegos. Piso tátil, é isso. Eu falei piso tátil, vocês entenderam piso tátil? Piso tátil. Tem aqui na igreja? Não tem. Poderia ter? Poderia. O artigo 1º da Lei 10.098 diz que nos locais públicos, enfim, ou outros locais que recebem as pessoas deveriam estar aptos a ter esse tipo de acessibilidade. Na minha igreja não tem, tá tudo bem também, tá, gente? Mas deveria ter, tá? Vou falar com o meu pastor, vou falar hoje. Então, deveria ter, por exemplo, deixa eu pensar, o que mais poderia ter aqui? Elevador. Não sei se tem 2 andares, provavelmente tem 2 andares. Tem elevador? Não. Tem. Poderia ter, vai ter, se Deus quiser, vai. Entendeu? Então, são esses tipos de coisas que fala aqui no artigo 1º. E no 18 diz que o governo, o poder público, ele dará
receber essas pessoas. Então, por exemplo, dentro lá do INSS, tem alguém que sabe Libras? Deveria ter, não é a realidade. Deveria ter lá uma pessoa formada, contratada especificamente para isso. Mas não é a realidade. Eu já fui muitas vezes no INSS acompanhar surdo, porque não tem. O que tem sabe falar o básico. Oi, tudo bem? Bom dia. É ali o médico. Ali é o médico, espera aqui nessa cadeira, depois ó, o médico chama você, você vai lá. É o que tem. Então, tem a lei, tem um artigo, mas na verdade, na prática, isso acaba não acontecendo. Acontece por uma pessoa ou outra que, por exemplo, é um irmão que da igreja formou, mas ele trabalha lá no INSS, então ele vai servir lá também, porque né, ele vai ficar, poxa, é um surdo, ele precisa, eu sei, eu vou ajudar. Isso é o que acontece, mas não tem profissionais voltados, tá? Pode ser que tenha mudado, mas até onde eu sei, não mudou. Então, Lei 10.436 é uma lei que vocês precisam saber de cor, tá? E é orgulho aí para a comunidade surda, para os surdos, isso é motivo de orgulho. É o quê? É reconhecida como lei, como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Então, é a lei que regulariza Libras como língua aqui no Brasil, tá bom? E entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Tecla SAP fala aqui que Libras é um meio de comunicação, eu posso me expressar, tem gramática, vem da comunidade surda, ok? Muito bem. E o último decreto, número 5.626, valida o que a gente acabou de ver das leis, tá? Então, artigo 1º, este decreto regulamenta a lei de Libras, de 24 de abril, e o artigo 18, aquela que fala que o poder público dará formação para as pessoas, tá? No dia 19 de dezembro de 2000. Então, esse é um decreto, decretado, tá tudo certo, é lei, tá em vigência, tá tudo certo. Artigo 2º, para os fins deste decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, porque Libras é visual e motor, tá? A gente já vai ver isso, tá bom? Manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, tá ok? Então, muito bem. Então, passando essa parte de lei, vocês já decoraram? Qual que era o primeiro número? Brincadeira. Posso fazer só um comentário? Pode. É lei, e aí assim, a gente pensa, onde as crianças começam a vida? Na escola. Na escola. Libras é uma matéria obrigatória do curso de... Não, é... Só que é a distância. Você diz na faculdade. Na faculdade. Sim, aí, é obrigatório. Nem os professores estão. E aí você fala assim, existe a lei, então a gente precisa fazer, cumprir. A gente precisa juntar ali pelas crianças, pelos adultos, porque senão... vai muito além dessa matéria na faculdade. Vai muito além. Libras é uma matéria que deveria estar na escola para as crianças. Assim como o inglês, o espanhol é obrigatório, Libras deveria ser obrigatório. Tem uma discussão aí que a gente fala, é a segunda língua oficial do Brasil. Uma parte das pessoas acreditam que é a segunda língua. Eu acredito sim que é a segunda língua. Tem lei, está escrito lá, é considerado, tem estrutura gramatical, né? É dentro do nosso país, enfim. E uma parte fala que não é língua oficial. É uma língua, está reconhecida, mas não é oficial aqui no Brasil. Mas aí eu vou perguntar, Tupi é oficial aqui no Brasil? Não. Então, Libras é. Então tem aí uma briga constante para ter essa matéria de Libras dentro da escola, desde ali do ensino infantil.
Porque é isso que deveria acontecer. Agora nós temos mais de 10 milhões, mas e daqui 10, 20 anos? Pode ser que tenha aumentado, ou pode ser que tenha diminuído o número, não sei. Mas creio que tudo leva a pensar, obrigada, que vai aumentar esse número. Porque né, a gente sabe que surdez tem diversas causas, mas pode ser hereditário. Então vai continuar nascendo surdo, vai continuar. Tá bom? Então Libras é, por lei, a segunda língua oficial do Brasil. Muito bem. Libras é uma língua, não é mímica, vocês já sabem, né? E tem características de uma língua, estruturadas a partir de unidades mínimas, formando unidades mais complexas. Então, nós temos gramática, semântica, morfologia, sintaxe, ok? Tudo que tem no português tem em Libras também. Vocês vão aprender sobre tudo isso, tá bom? Renê ali, ó, vai pegar firme com vocês, tá? Então, tem uma diferença. Português é uma língua oral aditiva e Libras é uma língua visual gestual, ok? Então, quando alguém perguntar para vocês, qual a diferença entre português e Libras? Irmão, qual a diferença entre português e Libras? Isso aí, muito bem. Tá ótimo já, ó. O pastor pergunta amanhã no culto, né? Tá bom? Então, Libras não é uma língua universal. Nós temos as diferenças regionais, como o Anderson já falou aqui no começo. Eu falei, já tá falando uma palestra aqui. Já tá roubando dados. Brincadeira. Tá? Então, nós temos as diferenças regionais e, às vezes, não é nem assim, de um estado para o outro, é de um bairro para o outro, irmão. Aqui em Santo André, você fala sinal caneta. E ali em São Bernardo, ou aqui no bairro, aqui ó, do lado, você... Caneta, o que é isso? Não conheço esse sinal, não. É mais ou menos assim, mas assim é mais ou menos quando é de um estado para o outro, tá? Aqui pertinho tem umas diferenças, mas às vezes é só de configuração de mão, às vezes um movimento, uma coisa pouca, tá? Então nós temos as diferenças regionais, por exemplo, macaxeira, mandioca, aipim. É a mesma coisa, não é? Mas com palavras diferentes. E em Libras é o mesmo significado com sinais diferentes. Tá bom? Pode falar. Como que é pizza aqui em São Paulo? Pizza. Faz pizza. Minutinho. Eu conheço pizza. Lá no meu estado é assim, ó. Ah lá, tá vendo? É da fatia da pizza. Diferencia um pouco. E existem outras línguas de sinais no mundo também. Então, a Libras é língua de sinais. Então, significa que é só do... Isso mesmo, Estados Unidos. Não, Brasil, gente. Brasil. Então, nós temos língua de sinais francesa, espanhola, boliviana, Venezuela, língua de sinais americana e a nossa. E é claro que no mundo inteiro, tá? Cada país tem lá a sua língua, a sua estrutura gramatical, a forma de se comunicar. Uma coisa que eu descobri essa semana com um amigo surdo, aqui no Brasil, além da estrutura gramatical, dos sinais, palavra, sinal, a gente tem outras coisas associadas. Então, por exemplo, classificador. Vocês conhecem sobre classificadores? Que é muito importante para a gente contextualizar ali quando a gente está fazendo a pregação, que o pastor está contando as histórias, os causos, né? Então, no Brasil, a gente usa muito classificadores. Mas tem países que não tem. Tem países que é só o sinal. E acabou. Um pouquinho ali de expressão facial. E como tem outros países que utilizam também uma técnica de VV, de repente, que é o visual vernacular, que é uma coisa mais de poema, né? Bem forte isso nos Estados Unidos, mas enfim. Então é uma coisa que nem todos os países têm tudo igual, tá? É claro que se o surdo ele for, por exemplo, para a França, ele vai conseguir se comunicar minimamente, porque como é tudo visual, eles vão conseguir se entender, tá? Mas os sinais são diferentes. Mas pelos classificadores, eles conseguem se comunicar um pouquinho. Então, muito bem. Primeira parte, concluindo.
Libras é a língua materna dos surdos brasileiros, a segunda língua do nosso país. Uma língua estruturada, formada por gramática, semântica, morfologia, uma língua de modalidade gestual-visual, possível de ser aprendida por qualquer pessoa e necessária para acessibilidade e comunicação com os surdos. Por qualquer pessoa. Ok? Então, parte 2, vamos falar agora sobre cultura, comunidade e identidade surda. E é aqui que vocês precisam internalizar algumas informações, porque quando vocês começarem a receber